7h40, então vamos lá, né? Então, o primeiro tema aqui que eu vou falar com vocês, tá todo mundo me ouvindo, né? Tá tudo ok? Se não tiver, vocês podem falar aí, tá? Vocês podem ir digitando, que aí eu vou lendo aqui, e aí qualquer coisa vocês podem escrever aí do lado, que eu vou estar sempre de olho aí. Então, e aí, se eu não estiver prestando, se eu não deixar passar alguma coisa, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp também, pode falar. Então, vamos lá, fundamentos da segurança em eletricidade. Então, o que acontece, pessoal? O que eu falei nas primeiras lives aí. Um grande problema que tinha, né, e ainda tem nas empresas é o quê? O acidente no trabalho, tá? Quando uma pessoa ela sofre um acidente. O que acontece? Uma empresa, ela investe muito no funcionário, né? Quando ela contrata o funcionário, ela vai ali pagar os exames admissionais, ela investe em treinamento, ela não, dificilmente você vai ver uma empresa contratar pessoas a mais. Geralmente ela sempre trabalha no limite. E aí, quando um dos funcionários sofre um acidente e é afastado, ele deixa de produzir ali para ela, né? Ela perde um ativo dela. E aí ela vai ter que deslocar uma outra pessoa. Então, vamos dizer assim, ela vai ficar meio que capenga, né? Ela não vai estar trabalhando a todo vapor, né? Então, quando um funcionário se acidenta, isso é muito prejudicial para a empresa. Isso dificulta muito o dia a dia dela. E aí, é só isso? Não. Não é só por isso que ela investe na segurança aí também, tá? Tem uma lei que a Previdência Social, as empresas contribuem para a Previdência Social. Quando uma empresa tem um número elevado de acidentes, ela paga mais imposto, tá? Por que acontece? Eu sou trabalhador, por exemplo, trabalho no Senai. Se eu sofro um acidente, o que eu vou fazer e fico afastado do meu trabalho? Eu vou ficar encostado pelo INSS, pela Previdência Social. Aí eu vou receber da Previdência Social, ou seja, quem vai estar me pagando nesse momento é o governo, né? Então, um dos motivos, vamos dizer assim, como é que é a palavra, pai? Um dos fatores, né, vamos dizer assim, um dos fatores que levou à criação dessa lei é isso, para que não se sobrecarregue a Previdência Social também e para incentivar, né, e fazer com que as empresas investam em segurança. Porque ela investindo em segurança, ela está investindo também no quê? Na qualidade de vida do trabalhador dela. Então, é normal as empresas hoje, por exemplo, fazerem. Tem muito a semana da CIPAT. Eu não sei na empresa que vocês trabalham se tem, mas as empresas que eu trabalhei tinham. Que é o quê? Conscientização sobre acidente do trabalho, né? Conscientização sobre como a gente deve estar atuando. Ela trabalha essa parte. Então, geralmente, igual quando eu trabalhava na Votorantim, tinha lá um stand onde as pessoas faziam massagens, tinha um simulador lá, questão de direção defensiva. Então, as empresas investem muito nisso, tá? Primeiro, porque o trabalhador é um ativo dela, né? Quem faz uma empresa grande, quem faz uma empresa crescer são os trabalhadores, né? E aí, se a empresa não cuida bem deles, dificilmente essa empresa vai conseguir ser competitiva no mercado. Então, pessoal, é tudo um conjunto de coisas, tá? Não tem nada separado. Então, quando eu falo de segurança, eu estou falando diretamente de capacidade de produção de uma empresa. E aí a gente sabe que, e aí eu estou até abordando isso numa matéria de gestão com o pessoal, que é o seguinte: quanto maior a produção de uma empresa, mais competitiva ela é, né? Então, assim, a segurança está diretamente relacionada a isso. E fora o transtorno, né? Para nós trabalhadores. Pensa o seguinte: eu não sei, se Deus abençoar, nenhum de vocês vão ter que passar por esse tipo de situação, chegar em casa acidentado. Então, assim, é constrangedor para você chegar para sua família machucado. Eu não sei se vocês assistiram, todo mundo assistiu o vídeo que eu passei lá daquele rapaz que perdeu os 2 braços. Então, assim, pensa numa situação daquela, a pessoa querer abraçar a filha e não conseguir abraçar mais, né? Fazer atividades simples, abrir uma porta, você não consegue abrir mais uma porta. Eu sempre falo com os alunos assim, a gente não dá valor a determinadas coisas, mas vamos pensar o seguinte: para você ir no banheiro sem os braços, já pensou?
Então, assim, o constrangimento para a pessoa. Então, se a gente trabalha em empresas, pessoal, que priorizam, tá? Priorizam não, que valorizam a segurança, nós devemos agradecer por essas empresas. E jamais achar que o técnico de segurança ele está pegando no nosso pé. A gente sempre tem que pensar o seguinte, que o técnico de segurança ele está lá para nos orientar e para nos ajudar a trabalhar da melhor maneira possível. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu já trabalhei em algumas empresas que, quando o técnico de segurança ia chamar a atenção de algum funcionário que estava fazendo desvios de procedimento, o que é um desvio de procedimento, pessoal? Toda atividade ela vai ter um padrão. Quando eu faço atividade fora desse padrão, eu estou cometendo um desvio, tá? Então, quando o técnico de segurança ele ia lá chamar a atenção da pessoa por ela estar cometendo um desvio de conduta, a pessoa ficava brava. Ela reclamava, pô, esses caras do técnico de segurança aí são muito enjoados, tal. Mas ela não vê que aquilo era o quê? Bom para ela, tá? Então, assim, esse é o fundamento da segurança do trabalho, tá? É o quê? Melhorar a qualidade de vida do trabalhador e diminuir o número de acidentes. Essa é a função. Essa é a principal causa do estudo da segurança no trabalho, tá? E em eletricidade não muda, né, pessoal? Porque que acontece? Eu até comentei. No início, quando começou a questão da eletricidade, morria-se 50% dos trabalhadores, né, com eletricidade. Então, assim, um índice muito elevado. Ninguém quer trabalhar num local onde você tem um índice de 50% de mortalidade, né, de acidentes. Então, assim, é um número estrondoso. Hoje, no ano passado, foram 620 e poucas causas, tá? Poucos acidentes com eletricidade, 622, se eu não me engano, 624, alguma coisa nesse sentido, de acidentes por eletricidade no Brasil todo. É um número grande, né? É um número grande, tá? E aí eu comentei com o pessoal o seguinte, que é mais fácil eu acidentar trabalhando em baixa tensão do que eu trabalhar em alta tensão. Aí vocês podem perguntar assim, professor, eu não sei nem o que é tensão ainda, porque nós paramos a nossa matéria na metade lá de eletricidade básica. Então, por exemplo, pessoal, tensão é a diferença de potencial, né? Então, por exemplo, de um ponto A para um ponto B. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, principalmente aqui em Goiás, o nosso nível de tensão, fase para o neutro, é de 220 volts, né? Então, por exemplo, se eu medir a tensão de fase para neutro, eu vou ter 220 volts. Se eu medir de fase para fase, eu vou ter 380. Como assim, professor? Fase para fase? Eu não entendo essas coisas. Então, por exemplo, se você vai, quando terminar a aula, você vai lá lá na rua e vai olhar para o poste. Vocês vão ver 4 fios assim, ó. Vocês vão ver os 4 fios lá passando. Esse primeiro fio é o neutro. O segundo é uma fase, a fase 1. O terceiro fio é a fase 2. E o quarto fio é a fase 3. Para a fase 2, 220 volts. Do neutro para a fase 3, 220 volts. Agora, se eu medir da fase 1 para a fase 2, 380. Se eu medir da fase 1 para a fase 3, se eu medir da fase 2 para a fase 3, 380 também. Então, qualquer nível de tensão entre fase e neutro aqui em Goiás vai ser 200 volts. Entre as fases, 380, tá? E aí, nós sempre vamos medir a tensão de 2 pontos, tá? Do ponto A e do B, sempre de 2 pontos. Por isso que a gente pega ou a referência para o neutro ou para outra fase. Tranquilo? Beleza. 20 volts, ela é o quê? Baixa tensão. 380 é alta tensão? Não. 380 continua sendo baixa tensão. O que é alta tensão, professor? É acima de 1000 volts em tensão alternada, e isso para NBR 5410. E agora eu vou falar para vocês o que é uma NBR, tá? Mas em termos geral, 1000 volts ainda é tensão baixa, tá? E aí, quando vocês estiverem lá na rua, olhando para o poste, vocês vão ver que vai ter 3 fios assim, ó.
lá em cima, os mais altos. Esses fios, a diferença de potencial entre eles é o que? De 13.800 volts, tá? Isso é considerado média tensão, tá? Isso é uma média tensão. E aí, o que vai ser a alta tensão? Então, por exemplo, 69 kV, que é 69 kV, é alta tensão, que é o que? A tensão de transmissão de energia, tá? Tem níveis mais altos do que esse, professor? Tem níveis bem mais altos do que 69 kV, tá? Então, dito isso, é mais fácil um trabalhador sofrer acidente trabalhando em 220 volts do que, por exemplo, que está trabalhando em 13.800 volts, tá? É mais fácil. Por quê? O trabalhador que está trabalhando em 13.800 volts, ele tem cuidados que o trabalhador que está trabalhando em 220 não tem. Porque em 13.800 volts, ele sabe que se ele errar, se ele cometer algum erro, se ele cometer algum desvio, se ele não seguir o procedimento à risca, a chance dele de sofrer um acidente e uma lesão muito grave é muito alta. Isso para não dizer se ele não morrer, tá? Então a chance, ele tem essa consciência na hora de realizar a atividade, tá? Agora, o trabalhador que está trabalhando em 220 volts, ele pensa assim, pô, é tranquilinho, eletricista bom é o que trabalha com a rede ligada, eletricista bom não precisa de desarmar o disjuntor. Não, pessoal, tira isso da cabeça de vocês. É igual aquela antigamente, falava que homem que não fumava e não bebia não era homem. Não, pessoal, não existe esse tipo de coisa. Não levem essas coisas para o dia a dia de trabalho de vocês, tá? Quando nós vamos trabalhando, o mais importante é o quê? Guardar a nossa segurança, tá? A nossa vida, a nossa integridade. Porque se, por um acaso, nós viermos sofrer um acidente grave, pessoal, quem vai sofrer com isso somos nós e nossas famílias, tá? Nós temos que ter isso bem guardado na nossa mente. Então, assim, e acontece muito. E aí, quem trabalha na indústria, ou quem trabalha nessa área elétrica, já ouviu muito isso. Não, vou desligar, não. Isso aqui não dá choque, não. Então, assim, nós devemos tomar alguns cuidados em relação a isso. Beleza, pessoal? Só um pouquinho que eu vou olhar aqui no grupo, tá tendo umas mensagens aqui no grupo. Só um minutinho, tá? Ah, tá. Pessoal, o áudio está cortando de todo mundo? Tá ficando ruim ou só o da Gabriela que tá cortando? Tá cortando de todo mundo? Vocês estão me ouvindo bem ou não? Do Rodrigo tá beleza? Mais alguém aí, pessoal? Que o áudio tá ruim? Pessoal, aí do Célio tá beleza. Eu vou fazer assim, Gabriela. Todo mundo, é a primeira vez que eu tô fazendo essa aqui pelo YouTube. Eu não sei se já tem jeito de deixar salvo direto. Mas qualquer coisa eu deixo salvo aqui até amanhã e tal. E aí depois que todo mundo vê, eu apago. Assim, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. É a primeira vez que eu faço pelo YouTube. Mas beleza, então. Vamos lá. Só às vezes a internet fica ruim. Ah, entendi, Rodrigo. Mas aí, pessoal, se acontecer isso e vocês não me entenderem, vocês podem falar que eu repito, tá? Ah, tá. Mas aí, se ficar ruim, aí qualquer coisa vocês podem me falar que eu repito aqui, não tem problema nenhum não, tá? Beleza, Thiago. Valeu pelo feedback aí. Então, beleza. A questão da baixa tensão é isso, tá? Então a gente sempre tem que guardar isso. Então, por exemplo, esse dia vou fazer uma instalação de uma casa, vou trocar uma lâmpada. Poxa, não custa nada, sei lá, e desarmar o disjuntor. Desarma o disjuntor, troca a lâmpada tranquilo, sem preocupação. Depois vai lá e arma. Isso não vai te fazer menos eletricista, muito pelo contrário, isso vai te fazer um profissional muito melhor, tá? Beleza. E aí, pessoal,
quem trabalha com eletricidade, né, com eletricidade, ele tem que tomar algumas precauções em relação à segurança. E aonde e tem leis, tem normas que regem isso? Sim, pessoal, tem a NR10, tá? NR é uma norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora, quem faz ela é o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, tá? Eles que desenvolvem, eles que fazem reformas quando acham necessário, tá? Essas normas aí. Essas normas, pessoal, têm poder de lei, tá? Então, isso é lei. Então, por exemplo, na NR10, ela fala o seguinte, que todo trabalhador que vai desenvolver atividades elétricas, não basta, por exemplo, ter só o curso no Senai. Ele tem que ter o curso específico de NR10, tá? Ele precisa desse curso. Aí, o que acontece? Eu tenho uma empresa, contrato uma pessoa para trabalhar na área elétrica e não exijo a NR10 da pessoa. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá fiscalizar a minha empresa. Quando ele pegar a pasta daquele funcionário com a documentação e não tiver o certificado da NR10, a empresa é multada, tá? Então, assim, eu preciso, tá? É lei. Então, por exemplo, eu preciso de fazer um curso de qualificação, aperfeiçoamento técnico, eu preciso de fazer esse curso, mas para mim desenvolver a atividade elétrica, eu preciso desse complemento, desse curso de NR10, tá? Que ele é 40 horas e ele tem validade de 2 anos. Então, assim, é obrigatório. Então, todas as vezes que você procurar olhar um anúncio de emprego na área elétrica, vai estar lá assim, ó, por exemplo, curso técnico mais NR10, curso de eletricista industrial mais NR10, curso de eletricista predial mais NR10, tá? Então, assim, isso é poder de lei, tá? Então, pessoal, só mais um minutinho. Só mais um minutinho aqui. Só já. Tá. Então aqui, pessoal, então a gente tem que ver isso, tá? A NR10 ela tem poder de lei. Não, o Nicolas, é 40 horas, por exemplo, assim, direto, tá? Por exemplo, assim, você pode fazer ela em uma semana, né? Que aí você teria que fazer 8 horas por dia, ou você pode fazer um finais de semana, você pode fracionar essas 40 horas. Não necessariamente tem que ser direto, não, tá? Mas você precisa de ter essa certificação de 40 horas do curso de NR10, tá? Então, pessoal, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, que desenvolve essas NRs, e as NRs, elas são as normas regulamentadoras. Para nós, da eletricidade, a mais importante é quem? A 10, a NR10, porque trata de assuntos de segurança em eletricidade. Então, por exemplo, tudo que tiver desenvolvido em relação a segurança em eletricidade, aonde eu vou buscar? Na NR10, tá? Ah, eu estou com dúvida como é que eu instalo uma lâmpada. Eu vou olhar na NR10? Não vou olhar isso. A NR10 vai me falar sobre segurança, tá, pessoal? Sobre segurança. E aí nós vamos ter várias outras NRs. Vai ter NR1, NR5, NR30, um monte de NR, tá? Que é o quê? Para cada tipo de atividade. E aí nós vamos ver algumas aqui. Por que acontece? Nós somos trabalhadores da área elétrica. Só que nós vamos estar realizando trabalho em espaço confinado, nós vamos estar realizando atividades em altura, nós vamos estar precisando de ver questão de ergonomia, nós vamos estar vendo várias outras coisas de atuação, tá? Nós vamos ser, provavelmente, nós vamos ser membros da CIPA, tá? Então, isso faz com que a gente tenha que ter o conhecimento dessas outras NRs aí também, ok? E aí nós vamos ver algumas aí. Agora eu quero falar sobre NBR. O que é a NBR? Pessoal, se tiver muito rápido, vocês podem me falar, tá? Vocês podem escrever aí. Professor, tá muito rápido, não estou entendendo, tá? Vocês podem me interromper aí na hora que vocês tiver com dúvida ou tiver meio assim, não tiver indo do jeito que vocês conseguirem acompanhar, pode ir falando aí, tá?
NBRs. Então, a NBR, pessoal, elas já são normas brasileiras técnicas, tá? Elas são normas brasileiras aí, elas são normas técnicas. Então, por exemplo, qual que é a norma que nós vamos estar utilizando aí, principalmente para instalações em baixa tensão? Em baixa tensão, nós vamos estar utilizando a NBR 5410, tá? Que ela é a NBR de instalações elétricas em baixa tensão. Aí, nessa sim, ela vai me ensinar alguns procedimentos. Então, por exemplo, ensinar como assim, professor? Por exemplo, eu posso colocar, vou fazer um projeto elétrico, né? Vou fazer um projeto elétrico de uma casa. Eu posso colocar qualquer tanto de tomadas na sala? Não. Eu posso colocar qualquer tanto de tomada no quarto? Não. Se o projeto for para você, beleza. Você pode, por exemplo, eu vou colocar no meu quarto, vou colocar 6 tomadas lá, 8 tomadas. A casa é sua, o projeto é seu, não tem problema nenhum. Mas se você vai fazer um projeto para uma pessoa que você não conhece, a norma, aí a NBR 5410, o que ela faz? Ela ela te orienta, tá? Ao tipo de instalação, quantas tomadas vai ter em cada cômodo, o condutor que você vai ter que utilizar. Ela vai te orientar, por exemplo, como tem que ser montado o quadro de comando de distribuição de força, tá? Aí ela vai te dar os procedimentos técnicos, tá? A NBR 5410, ela vai te dar os passo a passo técnico. E aí, ela não vai te mostrar lá, assim, ó, para mim ligar uma lâmpada, eu preciso vir com fio fase, entra no interruptor, sai o retorno, o neutro eu jogo direto para a lâmpada. Não. Aí isso ela não vai te ensinar, não. Ela vai te ensinar, ela vai padronizar, por exemplo, qual que é o condutor que eu vou ter que utilizar para esse tipo de situação, tá? Ela vai falar assim, qual que é o condutor mínimo para me instalar uma tomada? Eu posso fazer uma instalação sem o condutor de proteção, que é o condutor terra? Aí ela vai te dar essas orientações técnicas, tá? E aí, aonde eu vou aprender, professor, então, ligar uma lâmpada, ligar uma tomada? No curso que vocês estão fazendo, tá? Num curso específico daquela área, tá? Aí é no curso que vocês vão aprender. A NBR 5410, ela vai te dar alguns procedimentos técnicos a respeito assim, de dimensionamento, essas coisas, tá? Então, essas são as NBRs, e aí nós vamos estar, a principal que nós vamos estar trabalhando é a NBR 5410, da eletricidade aí. Aí eu quero falar aqui, pessoal, sobre EPI e EPCs também. Então, por exemplo, EPI, equipamento de proteção individual. Pô, professor, mas eu já sei o que é isso. Pessoal, o que eu sempre costumo falar, a gente não sabe o nível de conhecimento de todo mundo. Então, tem determinados assuntos que a gente tem que abordar para dar um nivelamento, tá? Porque eu sempre conto essa história. Eu não sei se vocês conhecem a arruela de pressão. Ela tem aquela arruela lisa, né? E a arruela de pressão, ela é tipo cortada e ela fica um pouquinho para cima. E aí eu fui fazer estágio na Mabel e eu não tinha nem noção sobre essas questões. E aí um dia eu fui organizar uma caixa lá e eu vi essas arruelas de pressão. Para mim aqui eu tava tudo estragado, aquelas arruelas, e eu ia jogar tudo fora. E aí um rapaz chegou para mim e falou assim, não, professor, não, Eduardo, isso aí é uma arruela de pressão. Aí ele foi me explicar o que era uma arruela de pressão. Então, determinados assuntos, às vezes, eu estou falando aqui, pensar, pô, mas isso é muito básico. Mas talvez é básico para a gente, para um colega não é, tá? Então, por isso que eu vou estar abordando isso aqui. Então, EPI, equipamento de proteção individual, tá? O nome dele já fala, pessoal, individual. Quando eu falo que alguma coisa é individual, eu posso dividir? Não, é individual, é meu. Eu não tenho que dividir com ninguém. Então, assim, estou usando um protetor auricular, né? Eu posso emprestar meu protetor auricular para alguém? De forma nenhuma, nunca, jamais eu vou emprestar meu protetor auricular para alguém. Pô, mas o cara é meu amigo demais na conta. Nós dois calçamos o mesmo número. Eu vou emprestar minha botina para ele. Eu posso? De jeito nenhum. Você não sabe se ele está com frieira ou você está com frieira e passa para o colega. Então, assim, pessoal, tem coisas que são o quê? Segurança nossa, tá? Eu não posso dividir determinado tipo de coisa. Então, assim, a empresa, ela é obrigada, tá? Ela é obrigada a fornecer o EPI para os funcionários. Então, é de obrigação do empregador fornecer os EPIs. Porém,
é obrigação dos funcionários o quê? Usar os EPIs de forma correta, adequada, tá? E zelar por esses equipamentos. Porque o que acontece? Muitas das vezes, o cara não tem zelo com nada. Então, por exemplo, assim, eu peguei um protetor auricular e, pô, esqueci em casa. Né? Saí atrasado, esqueci em casa. Eu vou chegando lá no meu trabalho e falo assim, pô, eu peguei um protetor auricular ontem. Eu vou pedir para o meu colega, para o técnico de segurança não brigar comigo. Então, assim, olha, só lamento, cara. Infelizmente, você vai ter que sofrer com as consequências dos seus erros. Eu não vou te emprestar meu protetor auricular. Ah, me empresta aí o seu cinto, o cinto, porque às vezes você vai trabalhar em altura, você vai utilizar cinto paraquedista. Aí depende, tem determinadas coisas que é coletivo, tá? Tem determinadas coisas que você não vai emprestar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha muitas vezes você vai precisar do seu cinto de segurança, você não vai emprestar para ele, sendo que todo mundo tem, tá? Ah, eu esqueci meu óculos. Cara, eu só lamento. Então, assim, pessoal, quando eu trabalhava na indústria, uma coisa que eu era muito enjoado era com meus equipamentos de proteção individual. Não emprestava, não emprestava, de forma nenhuma, tá? E também, Deus me livre de pegar emprestado. Eu preferia tomar uma bronca dos técnicos de segurança por ter esquecido ou por ter estragado, do que me arriscar a mim e arriscar a minha saúde. Porque se eu pego um protetor auricular lá e o meu colega tem uma infecção de ouvido e coloco o meu ouvido, eu vou pegar uma infecção de ouvido também, né? Pode ser que fique bem pior. Então, assim, nós devemos ter consciência disso. Peguei meu protetor, meu equipamento de proteção individual, vou zelar dele, vou guardar, vou limpar. É importante, tá, pessoal, lavar. O que acontece? Eu trabalhava na Eternit e lá o ambiente é muito úmido, tá? Muito úmido. E aí o que acontecia, pessoal? O pessoal não lavava a botina. Alguns, né? Não é todos não, tá? Por exemplo, eu lavava, tá, gente? Eu lavava a minha botina. Tinha alguns que não lavavam, não colocavam um talco. E aí o que aconteceu? A pessoa era num chulé, assim, fora do normal. Um chulé, assim, que fala assim, cara, como é que o pé dessa pessoa não caiu ainda? Era um negócio, assim, fora do comum. Então, assim, a gente tem que zelar dessas coisas. Pô, vou trocar a meia, troca a meia diariamente, né? Por exemplo, pessoal, uma coisa que é importante, um desodorante. Pô, professor, falando disso aqui, eu tô falando assim, que acontece, pessoal, do pessoal não... Vocês vão encontrar pessoas no dia a dia de trabalho que não fazem esse tipo de procedimento. E isso atrapalha o nosso desempenho de atividade. Pensa o seguinte, você vai estar fazendo uma atividade num espaço confinado, um calor, né? Igual, por exemplo, eu trabalhava na Mabel, eu trabalhava em cima de forno, às vezes. O forno a 250 graus Celsius. Lógico, isso interno, né? Lógico que você vai ter a isolação ali, mas lá em cima a 45 graus, 50 graus Celsius. E com a pessoa fedendo do seu lado. Então, assim, pessoal, a gente tem que ter essa consciência. Então, é importante a gente estar falando sobre isso, tá? Não estou falando que vocês não façam, estou assim, comentando para a gente saber que, infelizmente, acontece isso no dia a dia de trabalho nosso. E aí, assim, a gente precisa de ter esse zelo, tá? Quando eu trabalhava na Eternit, o uniforme, eles lavavam lá. A gente não saía com o uniforme por causa do amianto. Então, a empresa mesmo lavava os uniformes nossos. Lá tinha um banheiro para a gente poder tomar banho antes de ir embora, né? Então, assim, é uma empresa que ela zelava muito, muito, muito pela saúde e pela segurança do trabalhador. Uma empresa, assim, muito boa mesmo. A Eternit é uma empresa, assim, fantástica em relação a isso, tá? Só que, infelizmente, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que sabem aproveitar, né? Tem pessoas que se cuidam e tem pessoas que, infelizmente, cometem esses deslizes aí. Ao invés de levar a botina para pôr no sol, passar um talco, não. Sai com ela úmida, trancava dentro do armário, e aí os colegas tinham que sofrer com aquela carniça que às vezes ficavam lá. Então, assim, nós devemos cuidar dos nossos EPIs. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Se quiser aí, pode escrever aí, tá? Enquanto isso,
Eu vou falar aqui agora sobre EPC, que é o quê? Equipamento de proteção coletiva. Esse equipamento de proteção coletiva, pessoal, o nome dele já fala, né? Vai o quê? Proteger um todo, tá? Então, geralmente, isso já é mais questão de advertência, que é mais a sinalização. Então, por exemplo, barreiras, né? Então, por exemplo, um cone. Cone é o quê? Coletivo, porque cone vai servir para quê? Para me isolar áreas, fitas zebradas, né? Isso. Placas de trânsito, por exemplo, é um equipamento de proteção coletiva, porque ele vai estar te advertindo, né? Você vê ali, é questão de advertência. Então, assim, é uma coisa para todo mundo, tá? E para a gente da eletricidade, professor, fala um exemplo mais claro aí de equipamento coletivo. Naqueles vídeos que eu mostrei para vocês ontem, vocês viram aquele pessoal que estava fazendo aquela atividade na subestação para rearmar o disjuntor. Então, aquela roupa, ela pode servir como coletivo. Por quê, pessoal? Não é toda hora que você vai estar usando, não é todo dia que você vai estar fazendo atividade na subestação, tá? Então, aquilo é coletivo. Então, todo mundo está utilizando aquilo ali, todo mundo não, né? Todos os eletricistas. E aí, o que acontece? Quando eu estou utilizando, eu tenho que o quê? Zelar por aquilo, tá? Porque o que pode acontecer? Eu posso tratar de qualquer forma e um colega meu for utilizar depois, eu danificar a roupa, a luva, e um colega meu for utilizar depois, sofrer um acidente. Escada, isso mesmo, Célio. Escada também, tá? Verdade. Então, por exemplo, naquele vídeo lá que eu passei para vocês, do rapaz estar fazendo aquela atividade na subestação, por baixo daquela luva que ele estava, vai uma luva de borracha. Então, essa luva, ela não pode ter furo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, quando eu for colocar a luva, antes de usar, eu tenho que verificar se não tem nenhum furo, tenho que olhar se não está rasgado, tá? E alguns cuidados aí que a gente deve ter nos EPCs aí. Até aqui, pessoal, tudo bem, tranquilo, muito rápido, devagar. É porque assim, por que eu estou perguntando toda hora isso para vocês? Porque eu preciso de um feedback aqui, como não tem como vocês falarem por aqui, eu preciso de um feedback para me saber se tá claro, se alguém está com dúvida, e aí por isso que toda hora eu tô parando e fazendo essas perguntas, tá? Tranquilo, né, Nicolas? Então beleza. Tá todo mundo, né? Tá claro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre NR5, tá? O que é a NR5? NR, norma regulamentadora, né? Número 5. O que a NR5 fala? Ela fala sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é o mais conhecido como CIPA, né? Eu acredito que todos vocês aí que trabalham, independentemente se for na área elétrica ou não, já ouviu falar sobre isso, né? Sobre a CIPA. Se nunca ouviu, ela serve para isso. É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Como que essa CIPA é formada? Ela é uma equipe interna, né, da própria empresa, que ela tem a finalidade de estudar a parte de segurança da empresa para evitar, né, para promover uma maior segurança e uma maior qualidade de vida e de trabalho do trabalhador daquela empresa. Então, vamos pensar o seguinte: os trabalhadores ali, vamos pensar o seguinte: o Ministério do Trabalho e Emprego, ele desenvolve normas de segurança, né? Só que o que acontece, pessoal? Não tem como eles visualizarem tudo, porque a quantidade de empresas, a quantidade de trabalhos, de processos que existem. Então, por exemplo, assim, ó, se eu estiver trabalhando numa Votorantim, igual eu trabalhava no corte e dobra, tá? Era uma realidade. Se eu for para a Eternit, a realidade é outra. Se eu for igual lá na Mabel, a realidade é totalmente diferente. Se eu for trabalhar numa empresa de fralda, a realidade é outra. Se eu for trabalhar num centro de usinagem, é outra, tá? Então, assim, cada fábrica, cada coisa, assim, tem uma realidade. Então, essas comissões, elas são
são criadas para que as pessoas que trabalham ali e que conhecem o procedimento, elas vão aplicar as leis e para aquela realidade delas, para adequar a realidade delas para as leis, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa aí, nós não tínhamos o mapa de risco, tá? Não tinha aplicado o mapa de risco ainda. E aí nós fomos e fizemos o mapa de risco, né? Com a CIPA, uma melhoria que nós fizemos como CIPA. Nós detectamos que precisa de fazer faixa de pedestre dentro da empresa. Pô, então é uma melhoria que a CIPA promoveu. Então, assim, a CIPA vai atuar nesse tipo de situação, tá? Então, como é que é criada a CIPA? Né? É o seguinte, a CIPA ela vai ter o presidente, ela vai ter o vice-presidente, ela vai ter o secretário, segundo secretário, tá? Ela vai ter várias pessoas. Então, por exemplo, o presidente da CIPA, ele é indicado pelo trabalhador, pelo empregador, tá? O empregador vai indicar o membro da CIPA. Beleza. Então, o presidente, ele não é eleito, ele é indicado pelo trabalhador. O vice-presidente, ele é eleito, tá? De forma direta, por votação direta. Então, por exemplo, eu quero concorrer, eu quero ser o presidente da CIPA, da empresa que eu trabalho. Eu quero representar os trabalhadores, né? O que eu vou fazer? Eu vou me candidatar, né? E aí, por votação direta. Então, eu tive o maior número de votos, então eu vou ser o representante dos trabalhadores na CIPA, tá? Eu vou ter estabilidade. E por que dessa estabilidade? Para que eu não me sinta, pessoal, ameaçado em cobrar os meus superiores, tá? É para isso. Porque, por exemplo, quando você está trabalhando na CIPA, você está desenvolvendo esse tipo de atividade, você vai ver coisas que estão acontecendo que não são seguras. E aí você vai ter que desenvolver projetos para melhoria de segurança e você vai ter que cobrar os superiores para que isso seja implementado. Então essa estabilidade é para isso, tá? Para te garantir que você possa desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível, tá? Só que o que as pessoas pensam? Poxa, então eu ganhei esse ano de estabilidade, eu nunca vou poder ser mandado embora durante esse ano? Não é bem assim, tá, pessoal? Eu não posso, por exemplo, ficar matando serviço, eu não posso roubar, tá? Por que eu tô falando em questão de roubar? Deus me livre, não tô falando que ninguém faria isso não, tá, pessoal? É porque são motivos de justa causa, tá? Eu posso ser mandado embora por justa causa. Se eu cometer um desvio grande, se eu agredir alguém, tá? Eu posso ser mandado embora por justa causa. Então, por justa causa, eu posso ser mandado embora. Eu não posso ser mandado embora por estar cobrando, por pirraça, por exemplo, assim, ó, cobrei meu chefe, ele não gostou, e aí quer mandar eu embora. Não, por isso eu vou ter a estabilidade. Agora, eu agredi alguém, bom, nesse caso, cabe uma justa causa. Então aí, por justa causa, eu posso ser desligado, tá? E o secretário, eles vão estar fazendo, fazendo as atas das reuniões, tá? Então, assim, as reuniões, elas acontecem mensalmente. E aí o secretário, qual que é a obrigação dele? Preencher, tá? Fazer a ata, relatar o dia que aconteceu, o horário, o que foi abordado, no caso, os temas, né? E quais são, por exemplo, assim, quais são as melhorias. Então, por exemplo, assim, igual essa questão da faixa de pedestre. Quando eu trabalhava lá na Votorantim, eu fazia parte da CIPA, nós falamos assim, ó, aqui tem uma circulação grande de veículos, vamos fazer a faixa de pedestre. Então, beleza. Até que dia que dá para fazer essas faixas? Então, a gente ia e já colocava datas para realizar para fazer as faixas, né? Para cumprir essa etapa, para cumprir esse protocolo aí. E aí, a gente ficava, por exemplo, assim, aí no mês que vem tem reunião de novo. O que a gente fazia? Verificava o que foi feito e o que não foi feito. Então, por exemplo, teve um mês, chegou umas placas de sinalização de trânsito. A gente falou assim, ó, agora nós precisamos de instalar essas placas. Até o mês que vem dá? Dá. Que dia?
Então, por exemplo, assim, hoje é dia 29, até dia 15 eu consigo instalar essas placas lá. Então, beleza, até dia 15 tem que estar instaladas essas placas. Se não tiver, o que que acontece? Os membros da CIPA vão lá e cobram os responsáveis, tá? O caso, o presidente da CIPA, ele pode ser mandado embora, tá? O presidente, ele pode. E aí o empregador, ele tem até 2 dias úteis para substituir o presidente. Mais alguma coisa aí sobre a CIPA, pessoal? Porque às vezes eu estou deixando passar alguma coisinha que eu não estou lembrado sobre ela. Porque o que eu tenho para falar sobre ela, assim, que veio na minha cabeça, é isso. Tem alguma dúvida aí que vocês querem perguntar sobre ela? Se tiver aí alguma dúvida daquela lista de exercícios, porque assim, eu não lembro de cabeça qual que são todos os exercícios que estão lá, e aí às vezes se tiver com alguma dúvida, vocês podem falar aí que eu volto para o tema CIPA, tá? Porque qualquer coisa, se... Ah, sim, igual falando assim, a estabilidade ela é de 1 ano, tá? E só para o vice-presidente, tá? Desculpa, somente o vice-presidente ele tem estabilidade, tá? E uma coisa que eu ia esquecendo aqui, sério. Por exemplo, eu fui eleito, né? Eu posso ser reeleito somente uma vez, tá? Então eu posso exercer 2 mandatos com uma reeleição, tá? Eu não posso ser reeleito mais de uma vez. Então, eu fui eleito uma vez, fui reeleito, pronto, eu não posso ser eleito novamente. E aí a estabilidade é isso, tá? E é somente para o vice-presidente, tá, Célio? Só para quem foi eleito, viu? Tranquilo? Qualquer coisa, você pode me perguntar aí, pode me perguntar aí de novo aí que eu volto, tá, pessoal? NR10 aqui eu falei sobre a norma regulamentadora NR10, né? Sobre a NR10 aqui. E aí, ela vai falar alguns temas. A NR10, pessoal, nós vamos falar dela não só hoje, nós vamos estar falando de diversos pontos, porque ela é muito grande. Ela é grande e aí tem vários e vários tópicos que aí nós vamos ter que ir falando aos poucos, tá? E aí eu sempre vou falar de algum tópico, mais alguma coisa por exemplo, assim, algum tópico da NR10, mais alguma outra coisa. Então, por exemplo, bloqueio, que foi o que eu falei na aula passada, tá? E aí aquele vídeo do rapaz lá dando depoimento foi até em relação a isso. Vocês viram que ele desenvolveu a atividade e aí tirou o bloqueio antes de terminar, né? Ele pediu para o rapaz lá tirar o bloqueio, reenergizar antes dele, e aí ele foi fazer uma intervenção de novo, achou que dava tempo e infelizmente sofreu um acidente e perdeu os 2 braços. Quem não tiver visto, vê lá que é um depoimento, assim, triste, mas é importante para nos manter sempre atentos em relação à importância de estarmos sempre atentos. Tá, trocas de EPI, beleza. Pessoal, então é o seguinte, beleza, Johnny, vou falar, importante isso mesmo. Pessoal, os EPIs, eles têm data de validade, tá? Alguns têm data de validade. John, e muito importante, os EPIs, eles têm que ser testados, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava lá no Eternit na época. Nós tínhamos o capacete, né? Usávamos o capacete de proteção. E aí, o que acontece? Como você vai saber se o capacete está bom ou não? Esse capacete, ele passava por um teste de isolação, tá? E aí, esse teste ia falar se o capacete estava bom ou não. Tá? Se tivesse ruim, ele era feita a substituição. Então, por exemplo, eu estou usando um protetor auricular tipo... Rapaz, agora me fugiu o nome. Tipo plug, tá? Tipo plug, aqueles que a gente coloca dentro do ouvido. E aí, ele tá... Vai indo, pessoal, ele vai estragar. Ressecou, quebrou, alguma coisa. Eu vou apresentar ele para o SESMIT, né, ou para o técnico de segurança, e ele vai realizar a substituição sem dano nenhum. Agora, o que não pode acontecer, pessoal, é o seguinte: eu pegar o EPI hoje, tá? E amanhã, por exemplo, um protetor auricular, e amanhã eu tá com ele estragado. Isso não pode. Por exemplo,
Eu nunca dei conta de usar protetor, esse tipo plug. Eu sempre usei aqueles concha, aqueles que pegam a orelha toda. Como que se faz esse procedimento? Eu sempre solicitei aos técnicos de segurança. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês da Eternit, é uma empresa assim fantástica. Tem empresas que exigem exame do fonoaudiólogo, tá? Lá não. Lá, por exemplo, assim, eu sempre expliquei pro pessoal, falei assim, ó, eu não dou conta de usar, coça muito meu ouvido fica dolorido, tal. Aí eles pegaram e me forneceram o tipo concha. Então, por exemplo, vai com o tempo, não é uma borracha, é um negócio que fica assim, que veda, ele vai ressecando também. E aí eu ia, só porque, pessoal, assim, demora para isso acontecer, tá? E aí, com o tempo, solicitava a troca do protetor. Eles iam e trocavam. Luva da mesma forma, tá? Botina. Então, por exemplo, botina. Com o tempo, acontecia muito quando eu trabalhava na Mabel, porque como a gente andava muito em cima do forno, às vezes, andava muito em cima do forno, e aí aquecia, né? E às vezes ficava dobrando e tal, ela ia e rachava por baixo, né? E aí você ia no SESMIT e trocava. Mas isso, pessoal, era, por exemplo, uma vez no ano, tá? Às vezes dura 8 meses, 1 ano e meio. Lógico, depende, mas assim, são coisas assim, prolongadas, tá? Não é coisa, né? Agora, por exemplo, assim, se eu pegar um equipamento e danificar por falha minha, pessoal, aí, dependendo da política da empresa, ela pode até pedir um ressarcimento aí, porque eu não estou cumprindo com o meu acordo, né? Que é o quê? Com a minha responsabilidade, que é o quê? Cuidar, zelar do EPI, né? Só que, igual eu tô falando, pessoal, ela só vai poder te cobrar isso, e dificilmente ela vai fazer isso, tá, pessoal? Dificilmente. Mas é só se eu não zelar dele, só se ela realmente conseguir provar que eu estraguei por consciência. Mas, como todos nós aqui somos pessoas conscientes dos nossos atos, quando danificar, a gente pode ir lá no SESMIT, ou técnico de segurança, e solicitar a substituição do EPI, tá? E aí, quando, por exemplo, assim, quando não é visível quando não é visível essa falha, aí ele é submetido, se eu não me engano, uma vez anual, que é submetido essa questão da isolação, tá? Para vocês terem ideia, lá na Eternit, até minhas ferramentas, elas foram feitas teste de isolação, tá? Pegou minha botina, fez o teste de isolação, capacete, testou tudo, tá? Para questão de segurança, né? Beleza? Qualquer coisa pode falar aí no chat, hein, pessoal? Bloqueio. Então, como que eu vou realizar um bloqueio? Eu preciso de cumprir algumas etapas. Pessoal, assim, eu sei que está sendo muitos tópicos só hoje, tá? Eu sei, eu tenho consciência disso, mas eu quero, pelo menos, assim, fazer essa revisão geral para na semana que vem a gente já começar alguns outros tópicos, tá? Então, assim, eu peço paciência para vocês um pouquinho hoje aí. Eu sei que está sendo meio corrido e vários temas, tá? Mas é só para a gente poder fazer um nivelamento aí em relação a isso, tá? Eu não pretendo buscar tantos assuntos assim nas outras, não, tá? Mas vamos lá, bloqueio. Bloqueio. Quando que eu preciso de realizar alguns procedimentos para falar com o equipamento bloqueado? Segundo a NR10, porque o bloqueio é questão de segurança, a NR10 vai falar o quê? Primeira coisa, eu vou ter que fazer o seccionamento. O que é um seccionamento, pessoal? Se eu estou falando em realizar um bloqueio, o equipamento vai estar o quê? Energizado. Né? Se eu estou falando em realizar um bloqueio elétrico, eu vou desenergizar ele. Então, quando eu falo um seccionamento, eu vou abrir, tá? Então, pensa no disjuntor lá. O disjuntor está armado. Quando eu desarmo ele, o que eu estou fazendo? Um seccionamento, tá? Desligando ele. Quando eu armo ele, eu estou fazendo o quê? Um seccionamento também, só que eu estou ligando ele agora. Então, primeira coisa que eu vou fazer, um seccionamento para me desligar. Depois, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou ter que constatar a ausência de tensão, tá? Vou ter que constatar a ausência de tensão. Depois, eu vou ter que impedir a religação
desse dispositivo. Depois, eu vou precisar de sinalizar, tá? Eu vou precisar de sinalizar e eu vou precisar de fazer também a equipotencialização desse equipamento, um aterramento temporário, dependendo do que eu vou estar fazendo aí. Vou dar um exemplo, já que eu estava falando de Eternit lá, vou dar um exemplo de como que era feito o bloqueio dos equipamentos lá. E na Eternit também era praticamente a mesma coisa, tá? Então, assim, um bloqueio elétrico, quem pode fazer? Somente o eletricista. Por quê? Eu vou estar trabalhando em equipamentos energizados, né? O equipamento vai estar energizado, eu vou estar realizando um bloqueio. Então, quem pode ter acesso a partes energizadas é somente o eletricista. Então, desarmei, né? E o operador precisava de realizar alguma atividade em alguma máquina. O que a gente fazia? O operador ia lá, preenchia um formulário, né? Um canhoto, uma etiqueta, uma etiqueta, falando o nome dele, o horário e a data e qual equipamento que ele tá mexendo, que ele precisa que seja bloqueado. Eu, como eletricista, eu ia lá, colocava meu nome na via dele e no canhoto, e destacava o canhoto. Eu ia lá, realizava o bloqueio, desarmava o disjuntor, acionava a trava do disjuntor e colocava o cartão de bloqueio do lado. Para quê, pessoal? Quando eu saísse do CCM, o CCM é uma casa de controle de máquinas, tá? Onde fica os painéis de vários equipamentos. Então, por exemplo, quando eu saísse dele, se um outro colega meu de trabalho fosse lá e visualizasse a etiqueta, via quem bloqueou, via o motivo, via o horário, entendeu? E não rearmava o disjuntor. Aconteceu um caso em Nerópolis, isso já tem uns 2 anos e alguma coisa. Um rapaz trabalhava à noite, ele simplesmente foi lá, fez o bloqueio, tá? Ele bloqueio não, na verdade ele desenergizou o disjuntor e aí ele foi amolar as lâminas do moinho, né? E ele tá lá molando à noite. O outro rapaz da manhã chegou, olhou, não viu ninguém, viu o disjuntor desarmado e ligou o disjuntor. Moeu o cara lá dentro, o trabalhador lá dentro. Então, assim, foi o quê? Culpa do rapaz que chegou? Não, não foi culpa dele, né? Foi o quê? Uma falha no procedimento da empresa, né? Ou do rapaz que foi amolar as facas do moinho. Então, assim, infelizmente foi uma vida que foi perdida que poderia ser evitada, né? Então, assim, tem que se cumprir esse procedimento. Então, por exemplo, lá na Eternit, a gente seguia esse procedimento aí. E quando poderia tirar esse bloqueio lá? O operador vinha, entregava o cartão dele, aí ele podia ser para qualquer eletricista, o eletricista ia pegar o cartão, tirava, né? Aí ele pegava o cartão, verificava se não tinha mais ninguém trabalhando naquela área e rearmava o disjuntor, né? Reenergizava o equipamento. E guardava o papel, tá? Para garantir a segurança de todo mundo. Vamos imaginar que o operador foi embora e esqueceu o canhoto no bolso, esqueceu de entregar para o eletricista para tirar o bloqueio lá. O supervisor dele tinha que ligar para ele, mesmo todo mundo sabendo que ele não estava mais na empresa. Tinha que ligar para ele, confirmando que ele não estava mais na empresa, registrando esse acontecimento, e aí só depois o eletricista tinha autorização para retirar o bloqueio, tá? E aí, pessoal, eu dei um exemplo de acidente que aconteceu por questão de bloqueio, tá? Mas tem muitos acidentes que acontecem por negligência, tá? Na hora de realizar um bloqueio do equipamento. Equipotencialização, tá? Pessoal, tranquilo a relação de bloqueio aí também. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar aí que eu volto, tá? Quanto isso, equipotencialização. A equipotencialização
quando eu vou deixar tudo no mesmo potencial. Então, vamos pensar o seguinte. E como que eu vou fazer isso? A equipotencialização é a intenção de deixar a carcaça do equipamento, vamos pensar assim, no nível zero, tá? Então, quando eu pego um condutor terra e coloco na carcaça de um equipamento, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a carcaça do equipamento e equipotencializando ele a quem? Ao nível da terra, ou seja, zero, né? Isso que acontece em motores elétricos. Toda carcaça do motor elétrico ele tem que ser o quê? Aterrado, né? Para mim equipotencializar a carcaça do motor com a terra, que é zero, tá? Equipotencializar é isso, então, deixar no mesmo potencial. E lógico, para nós, assim, questão de segurança, vai ser o quê? Deixar no nível zero. Mas sempre vai ser nível zero? Não. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, por exemplo, assim, ó, quando alguém vai estar trabalhando em rede de transmissão de energia, eles trabalham com a rede energizada. Só que o que acontece? Eles ficam no mesmo potencial da rede, tá? Então, eles ficam no mesmo nível de tensão ali. Por exemplo, passarinho não toma choque lá quando eles pousam no fio, por quê? Porque eles ficam no mesmo potencial da rede, tá? E aí, como você está no mesmo potencial, você não tem diferença de tensão, você não tem corrente elétrica. E aí, na próxima live nossa, eu vou estar falando sobre os choques elétricos, tá? As causas, as lesões que ele causa e tudo. Então, assim, você não tem. E aí, para você ter corrente elétrica, você precisa de ter a diferença de potencial. Se você não tem essa diferença, tá tudo no mesmo potencial, então não tem corrente elétrica, você não sofre com o choque elétrico. Tá clara essa questão da equipotencialização, pessoal? Equipotencialização é só você deixar no mesmo potencial, tá? Então, assim, no nosso caso, nós sempre vamos tender ao quê? Deixar no potencial zero, né? Então, tem normas, tá? Toda carcaça, toda estrutura metálica, ela tem que estar no nível que zero, ela tem que ser aterrada, tá? E aí depois eu vou dar algum... Não, por exemplo, assim, ó, tem o ex-dono de uma loja, eu não lembro o nome dela, que fica ali na Castelo Branco, de materiais elétricos. Ele morreu lá na loja porque ele tinha dado um problema no ar-condicionado, e aí ele era técnico na área elétrica, ele foi subir lá para ver. Só que aconteceu, tinha um fio-fase que estava encostado na calha, tá? E aí ele subiu, na hora que ele subiu, encostou na calha, o que aconteceu? A escada de alumínio, no chão, ele fez o quê? O canal, ele virou um condutor. Morreu lá, né? Ele morreu lá por choque elétrico. O que acontece? Se a calha tivesse aterrada, o que acontece? Na hora que você encostasse o fio-fase lá, ela fechava curto, desarmava o disjuntor. Entendeu? Para esse tipo de situação. Então, assim, por isso que é importante, pessoal, a gente sempre trabalhar conforme a norma fala, respeitando a norma e com segurança, tá? Naquele vídeo que eu mostrei o rapaz lá trabalhando, que ele morreu, tomou o choque lá, que ele caiu para trás, caiu na água e puxou, eu acredito que lá seja uma tomada para dentro daquele lago lá também, entendeu? Então, assim, são situações que acontecem, né? São acidentes que acontecem e que se a gente estiver trabalhando dentro da norma, nós vamos estar resguardando a nossa saúde e a nossa integridade. Pessoal, tranquilo sobre essa equipotencialização? Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar aí no chat, tá? E agora, por último, tá? O último tema de hoje. Eu sei que tem gente aí que está querendo descansar um pouquinho, mas vamos lá. Dispositivo, a corrente de fuga. O que é isso? É o DR, tá? DR. Eles são... Na verdade, o nome mesmo é DDR, mas comercialmente a gente fala DR, que é o quê? Disjuntor diferencial residual, tá? Ele vai pegar, pessoal, o seguinte... quando vocês estiverem estudando aí circuitos elétricos, eu não sei a que ponto que interrompeu a matéria de vocês de eletricidade básica, mas é o seguinte, quando nós vamos ter a fase e o neutro, né? Toda corrente que passa pela fase, ela volta pelo neutro. Vamos pensar assim, de maneira lúdica, assim,
porque na prática é um pouquinho diferente, mas para facilitar o conhecimento, nós vamos pensar o seguinte: entrou na fase, saiu no neutro, tá? O que esse DR vai fazer? Ele vai comparar a corrente que está entrando com a corrente que está saindo. Se tiver uma diferença, tá, de corrente entre o que está entrando e o que está saindo, ele vai entender que está tendo uma fuga de corrente, tá? E aí ele vai desarmar, porque ele vai entender que alguém está tomando choque. E aí, pessoal, isso é norma, tá? A NBR 5410 fala o seguinte, que toda instalação elétrica no Brasil, no território nacional, tem que ter, tá? Toda edificação, toda casa, ela tem que ter o DR, tá? Se eu não tiver o DR na minha instalação, eu estou fora da norma, tá? Qual norma? NBR 5410, beleza? Então, o DR, a função dele é essa. Porque o que acontece? Se ele está instalado, pessoal, se eu começo a tomar choque, ele desarma. Então, o que acontece? Ele guarda a minha vida, né? Ele é um dispositivo aí de segurança, tá? Ele vai me proteger em relação ao choque elétrico. O DR, ele vai proteger contra o choque elétrico, tá? A principal função dele é essa. E aí, como é que eu vou instalar isso, professor? Em qual local que eu vou instalar? Aí, isso vocês vão ver na instalação de matéria, vocês vão ver isso na matéria de instalações elétricas prediais, tá? Eu estou falando para vocês que ele é um dispositivo que protege contra a corrente de fuga, tá? Que é a corrente que não tá indo embora, que você está perdendo. E aí, o que acontece muito, pessoal? Muitos eletricistas aí fazem o seguinte, tá? O DR está desarmando. O que ele faz? Vai lá e tira o DR. Acontece demais da conta isso, tá? Tá certo isso? Não, lógico que não. Se tá desarmando, a instalação tá errada. Tem alguma coisa errada na instalação, tá? Geralmente o pessoal faz a instalação sem o condutor de proteção aí, sem o terra, tá? E isso também tá fora de norma, tá? Porque toda instalação elétrica tem que ter o condutor de proteção, mais conhecido aí como terra, tá? Precisa do condutor de proteção. Pessoal, alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tá? Agora, os temas que eu queria abordar eram esses. Eu acho que foi até muito tema, tá? Mas assim, eu sei que ficou um pouco comprido e tal, mas assim, espero que tenha atendido o que vocês estavam assim, esclarecido para vocês sobre esses temas. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí agora no chat que eu vou respondendo. Qualquer coisa também, se aparecer alguma dúvida depois, pode me perguntar lá no WhatsApp, lá no grupo mesmo, que a gente vai conversando. Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Pessoal, então... assim... Eu vou tentar deixar salvo isso aqui no canal, tá? Eu não sei... porque é a primeira vez que eu faço, assim, eu não sei se salva direto. Eu vou tentar salvar. E aí eu vou deixar ela aí, se outras pessoas que não puderam participar quiserem ver depois, mas é isso, tá? Isso aí que eu queria passar para vocês, agradeço a participação, tá? E aí na sexta-feira nós não vamos ter, né? Porque sexta-feira é feriado, dia do trabalhador. Aí nós vamos fazer na segunda-feira novamente, beleza? Na segunda-feira aí nós vamos fazer, aí nós já vamos abordar outros temas, tá? E aí, qualquer coisa também que tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar na segunda-feira que eu já respondo. Beleza? Pessoal, então um abraço. E é isso e brigadão, hein? Qualquer coisa pode falar lá no grupo ou pode me chamar no privado também, qualquer dúvida. Beleza? Um abraço para vocês aí.